Enquanto promovia O Candidato, filme de 1972 dirigido por Michael Ritchie sobre um homem honesto e idealista que decide se candidatar ao Senado dos Estados Unidos, acreditando que não vencerá, o ator e produtor Robert Redford ouviu um grupo de jornalistas em uma coletiva de imprensa discutindo sobre a invasão mal-sucedida do escritório do Comitê Nacional Democrata no prédio de apartamentos Watergate naquele ano. Eles especulavam se o então presidente Richard Nixon sabia algo sobre o caso, afirmando que ninguém, nem mesmo os colegas jornalistas, investigariam a história o suficiente para afirmar ou negar essas suspeitas. De acordo com uma reportagem da revista Time de 1976, Redford ficou chocado ao ouvir essa afirmação. Curiosamente, o ator conhecia Nixon há muitos anos. Aos 13 anos, Redford ganhou um torneio de tênis e o então senador Nixon lhe deu o troféu em mãos. Na época, o ator não teve uma boa impressão do político e achava que ele era uma pessoa falsa. À medida que o caso Watergate se desenvolvia, Redford notou dois repórteres particularmente interessantes entre aqueles que trabalhavam na história. Após ler as breves biografias dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, ele ficou impressionado pelas personalidades conflitantes de ambos. Um era mais frio e controlado, e o outro mais energético e volátil. Ali, Redford viu a possibilidade de criar um filme, um estudo sobre personagens opostos e como eles trabalham juntos. Eu sou Julia Gavilan, e esse é Mais Que Um Filme. Redford sempre foi aberto sobre sua fascinação por como as pessoas fazem as coisas, independente do que seja essa coisa. Sua fascinação pelo caso Watergate foi intensificada pelas figuras de Woodward e Bernstein, que produziam matérias diárias sobre o caso. Porém, sua atenção não estava em cada revelação sendo noticiada nas páginas do Washington Post, mas nos erros cometidos pelos jornalistas. Redford entrou em contato com eles quando o jornal alegou que H.R. Haldeman, assessor direto de Nixon e chefe de gabinete da Casa Branca, havia sido nomeado em depoimento ao grande júri como um dos controladores do fundo para o caso Watergate. No entanto, ele não foi nomeado ao grande júri, permitindo que a Casa Branca lançasse dúvidas sobre tudo que os jornalistas do Post haviam revelado. Segundo Redford, ele queria ver o que os repórteres fariam quando estivessem no fundo do poço. O próprio Redford sempre se interessou por pessoas que cometem erros enquanto buscam por algo. Quando era jovem, ele largou a faculdade e por muito tempo vagou pelos Estados Unidos sem rumo, pensando em talvez se tornar um artista. Alguns amigos até achavam que ele nunca se encontraria na vida, até que Redford começou a trilhar o caminho da atuação. Ele se apresentou a Woodward e Bernstein antes mesmo que o livro homônimo que serve como base para o filme estivesse com as escritas avançadas. Na época, os jornalistas não responderam às ligações de Redford, e segundo Bernstein, Woodward chegou a ir até sua mesa de trabalho e afirmar que eles não podiam falar com o ator. Woodward estava preocupado com o que o Comitê Nacional Republicano faria se descobrissem que eles estavam falando com Hollywood naquele momento. 2 anos após o primeiro contato, Redford comprou os direitos cinematográficos do livro por $450 mil, decidido a focar a história na dupla de jornalistas e no trabalho da redação do Washington Post. Ben Bradley, editor executivo do Washington Post, percebeu que o filme seria produzido independentemente de sua aprovação e acreditava que fazia mais sentido tentar influenciar a produção com fatos. Ele esperava que o filme mostrasse como jornalistas se esforçam para obter responsabilidade pelas notícias que publicam. Redford também estava focado em levar o ambiente das redações para as telas. Ele se apaixonou pelo Post, especialmente vendo como os jornalistas trabalhavam e todas as pistas que Woodward e Bernstein não conseguiam seguir. Apesar de ganhar a confiança dos jornalistas e dos executivos do jornal, a editora Catherine Graham estava cautelosa sobre o projeto. Para escrever o roteiro, Redford contratou William Goldman em 1974, um amigo de longa data que escreveu Butch Cassidy, filme que tornou o ator uma estrela. O roteirista e dramaturgo afirmou que Woodward o ajudou muito no processo, enquanto Bernstein não colaborou diretamente. Goldman traçou uma linha dramática simples para a história, tomando a decisão crucial de descartar a segunda metade do livro. Após escrever seu primeiro rascunho em agosto de 1974, a Warner Bros. Concordou em financiar o filme. No entanto, apesar da sua escrita ganhar elogios, ele também recebeu críticas diversas dos próprios jornalistas, especialmente pelo excesso de humor. Aparentemente, Bernstein até chegou a dizer que o roteiro parecia um livro de piadas, enquanto outro repórter o nomeou como Butch e Sundance derrubam o governo, uma referência a Butch Cassidy. Segundo Bradley, o material era como uma caricatura dos jornalistas, e chegou a dizer para Redford que, enquanto o ator poderia ser qualquer outra pessoa no próximo filme, ele seria para sempre visto como um idiota.
O roteiro desagradou tanto que o Post considerou desistir do projeto. Nem mesmo Redford gostou do que leu, mas insistiu que o jornal e os jornalistas precisavam confiar que a equipe do filme contaria uma boa história. No entanto, Redford ficou decepcionado com o roteiro, achando que faltavam detalhes e substância no processo de coleta de notícias, algo que o atraiu para o projeto desde o início. Nesse ponto, Bernstein tentou reescrever o roteiro, que definitivamente não funcionou. Redford pediu que Goldman reescrevesse o material, algo que não deixou o roteirista feliz, porque ele queria focar em escrever Maratona da Morte, adaptação de um livro homônimo escrito por ele, que seria lançado nos cinemas em 1976, com Dustin Hoffman estrelando. Outro roteirista acabou sendo contratado para fazer um polimento do material, mas as escritas continuaram sendo um problema. Muito do que é visto no filme foi improvisado por Redford, Dustin Hoffman e pelo diretor Alan J. Pakula no set, com Redford ligando para a redação do Post 5 ou 6 vezes por dia para verificar a precisão das mudanças feitas por eles. Como Redford escolheu os elementos básicos que compõem o filme, ele era responsável não apenas pela maioria dos problemas que o filme encontrou na produção, mas também pelas soluções que precisavam ser encontradas para que todos os homens do presidente saíssem do papel. Apesar de longe do ideal, o roteiro de Goldman tinha uma função importante: ser bom o suficiente para atrair Dustin Hoffman. Mesmo que o ator visse alguns problemas narrativos, especialmente nas caracterizações, ele assinou desde que compartilhasse a aprovação do diretor com Redford. O homem que eles escolheram foi Alan J. Pakula, que havia acabado de trabalhar em A Trama, outro estudo sobre a paranoia estadunidense no período. Mas foi o trabalho em Clute, O Passado Condena, estrelado por Jane Fonda em 1971, que impressionou os atores. Eles acreditavam que Pakula faria um trabalho excelente ao construir, por meios visuais, a ameaça e a tensão que faltavam no roteiro de Goldman. Os três retornaram ao Post para observar o dia a dia dos jornalistas e o funcionamento da redação. Os problemas envolvendo o primeiro rascunho do roteiro geraram uma mudança sutil na relação dos cineastas com os jornalistas, que agora viam a produção com desconfiança. A situação ficou tão estranha entre os envolvidos que Hoffman chegou a sugerir, revoltado, que eles deveriam ficcionalizar a história completamente, apenas para não precisar lidar mais com a redação do Post. Redford também não estava feliz com a mudança no clima, mas sentiu que o momento tenso foi importante para restaurar a objetividade do filme. O ator também achava que precisava se desapaixonar pelo Post para conseguir o filme que queria. Diferente de Hoffman, Redford era contra a ideia de ficcionalizar o filme, e ele e Pakula estavam convencidos de que o realismo documental era essencial para a produção. O diretor dizia que eles deveriam desenvolver a sensação de estar presente naquela redação, substituindo o melodrama convencional como meio de manter o interesse. Pakula também achava que essa atenção aos detalhes cotidianos protegia contra o que ele chamava de potencial esmagador de pretensão do filme. Esse objetivo compartilhado é provavelmente responsável por sustentar o relacionamento entre Redford e Pakula durante as tensões que se desenvolveram após o início das filmagens. Pakula era um diretor meticuloso, capaz de falar sobre uma cena por horas antes de começar finalmente a filmá-la. Ele tinha o hábito de fazer inúmeras tomadas, cobrindo cada nuance dos atores enquanto retrabalhava as cenas juntos, e dando a si mesmo muitas oportunidades na sala de edição. Para Redford, essas repetições não eram exatamente bem-vindas. Ele era o tipo de ator que não encontrava o tom do personagem em conversas, mas em ação em cena, onde seus instintos o guiavam. Redford também temia que as repetições causassem a perda da espontaneidade, então ele ficava constantemente pensando que eles deveriam acelerar o processo no set. Redford também era responsável por manter a produção no cronograma e no orçamento, então ele ficava entre ser um produtor prudente e um ator que desejava explorar criativamente em cena. No fim, ele não conseguia ser completamente nenhum nem outro, já que Pakula não podia ser forçado a acelerar o ritmo no set. O fato de Hoffman também gostar de discutir as cenas e refilmá-las constantemente não ajudou a produção a se manter no cronograma. As filmagens principais de Todos os Homens do Presidente começaram em 12 de maio de 1975 em Washington e tiveram 35 dias a mais, custando 3,5 milhões acima do orçamento inicial de 5 milhões de dólares. Os atores Jack Warden, que interpreta o editor Harry M. Rosenfield, e Martin Balsam, que interpreta o editor-chefe Howard Simmons, tiveram que estar presentes no set todos os dias porque Pakula decidiu filmar as sequências na redação em foco profundo. Isso significava que, mesmo quando os atores não tinham falas, eles eram visíveis no fundo da maioria das cenas.
Jason Robards, intérprete de Ben Bradley, frequentemente ficava no escritório do editor durante as cenas e lia os livros que presumivelmente ajudaram a moldar o caráter do homem que ele interpretava. Às vezes ele escrevia cartas para os filhos usando o papel timbrado do post. Roberts também passava o tempo trocando piadas e conversando com Warden e Balsen, e até mesmo especulando sobre quem era o Garganta Profunda. Bradley, que não havia gostado da escalação dele, acabou vendo o ator levar o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo seu trabalho no filme. Como o post não permitiu que a produção filmasse na redação, os cenógrafos tiraram fotos e medidas dos escritórios do jornal. Buscando garantir a precisão e a autenticidade, a equipe criou réplicas de listas telefônicas desatualizadas para o filme. Até caixas de lixo foram recolhidas e transportadas para os sets que recriavam a redação em 2 estúdios de som no Burbank Studios, em Hollywood. Quase 200 mesas foram compradas por $500 cada, da mesma empresa que as vendeu para o Post em 1971. Depois elas foram pintadas da mesma cor das mesas da redação. A produção chegou a receber um tijolo do saguão principal do jornal para ser duplicado em fibra de vidro para o set. Com tantos problemas no caminho, Redford se mostrou um produtor astuto, escolhendo entre as sugestões dos seus companheiros de trabalho aquilo que mais se encaixava e expandia a sua concepção original do filme. Ele percebeu, por exemplo, que Goldman não estava tão errado quando viu, desde o início, que o filme exigia uma nota de humor jornalístico e camaradagem. E, curiosamente, esse mesmo roteiro questionado por tantos, e claro, em constante mudança no set, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, na época chamado de melhor roteiro baseado em material de outra mídia. Fato é que, se não fosse a persistência de Redford, dificilmente todos os homens do presidente sairiam do papel e se tornariam um retrato tão poderoso do que o jornalismo deveria ser. Eu sou Julia Gavilan e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!